Transmutação significa mudar, transferir elemento ou um tipo de energia para outra coisa ou pessoa. A transmutação sexual significa desligar a mente da expressão física do desejo sexual e conectá-la apenas a pensamentos de outra natureza. É evidente que a transmutação de energia sexual exige força de vontade, mas a recompensa vale o esforço. O desejo sexual é o mais poderoso do ser humano. Guiado pelo desejo, ele atiça a imaginação. Ele atiça a imaginação das pessoas, a coragem, a força de vontade, a perseverança e a capacidade criativa. Esses são os mecanismos de expressão que enriquecem o corpo, a mente e o espírito das pessoas. A pessoa que descobrir como dar vazão à emoção do sexo por meio de esforço criativo, ela se erguerá à categoria de gênio. Homens realizadores são aqueles cuja natureza do sexo é mais envolvida e desenvolvida. Eles aprenderam a arte da transmutação sexual e acabaram por acumular grandes fortunas. E isso também se deve à motivação de alguma mulher. A emoção do sexo é uma força irresistível. Quando somos conduzidos por essa emoção, ficamos agraciados com superpoderes para a ação. Compreenda isso, e você vai entender quando disse que a transmutação do sexo eleva a categoria de gênio. A emoção do sexo contém o segredo da habilidade criativa na nossa mente. E a nossa mente responde a estímulos como entusiasmo, imaginação criativa, desejo intenso e outras coisas a mais. O desejo de expressão sexual acelera a ação física que vem da fonte, a fonte de estimulação mental. Com isso, a emoção do sexo é de longe a mais intensa e poderosa de todos os estímulos mentais. Pensando nisso, a transmutação de energia sexual pode realmente levar a pessoa à categoria de gênio. Poderíamos definir isso como uma pessoa que descobriu como aumentar a vibração do pensamento, a ponto de conseguir se comunicar livremente com grandes fontes de sabedoria, que não estão disponíveis na vida normal. A genialidade se desenvolve pelo sexto sentido, que está ligado diretamente com a imaginação criativa. A imaginação criativa funciona melhor quando a mente está em uma vibração mais intensa, devido a estímulos mentais em uma velocidade cada vez maior. Quando o indivíduo está em um nível elevado de pensamento, ele não é incomodado nem está preso a nenhum dos estímulos que circulam seu corpo e o seu campo de visão. Nem tem que lidar com problemas habituais do dia a dia, que são as necessidades básicas, alimento, vestuário e abrigo, pois ele está imerso num mundo de pensamentos onde as angústias comuns do dia a dia foram removidas efetivamente da sua mente. E enquanto essa pessoa estiver nesse plano elevado, nesse plano criativo da mente, ele eleva ao plano criativo, muitos planos criativos para a ação. O sexo é a faculdade que faz um gênio ser criativo. Essa faculdade só pode ser cultivada e desenvolvida pelo uso. Ela se torna mais alerta e receptiva às vibrações que se originam fora da mente subconsciente. Quanto mais ela é utilizada e quanto mais a pessoa nela confia, ela cria cada vez mais impulsos de pensamento.
Com os olhos fechados você pode se concentrar e ser capaz de se conectar com a fonte da inteligência superior. Aqui vai um resumo de um processo de um gênio. Estimular a mente de um modo que ela vibre num plano acima da média. Se concentrar nos fatores conhecidos no que já está pronto da invenção e criar na mente uma imagem perfeita dos fatores desconhecidos do que ainda falta fazer. Fixe essa imagem na mente até ela ter ficado gravada no subconsciente. E então relaxe, esvazie a mente e se livre de todos os seus pensamentos. Daí então é só você esperar a resposta. Ela virá como um flash na sua mente, talvez, e os resultados podem vir imediatamente e definitivos. Mas também podem vir resultados negativos, dependendo do seu nível de desenvolvimento mental para o sexto sentido. A influência do sexo vindo da pessoa certa é mais poderosa do que qualquer coisa sendo criada exclusivamente pela razão. A mente humana responde aos estímulos que recebem. O desejo sexual, quando explorado e transmutado, gera uma força motriz capaz de erguer as pessoas aos mais altos níveis de pensamento. E isso só os gênios conseguiram descobrir com o tempo por ter uma natureza altamente sexual. A genialidade deles teve como fonte inspiradora a fonte de energia transmutada. A energia sexual é a energia criativa de todos os gênios. Nunca houve e nunca haverá um grande líder empreendedor ou artista no qual a força motriz do sexo não seja presente. Uma pessoa só atinge um estágio de gênio quando se estimula a mente para se abastecer das forças disponíveis por meio da faculdade criativa, da imaginação. Um dos primeiros estímulos para acelerar a vibração é a energia sexual. Mas o simples fato dessa energia não será o suficiente para produzir o gênio. Ela precisa ser transmutada de um desejo por contato físico ou em outra forma de desejo e ação antes que alguém possa ser elevado à categoria de gênio. Muitos homens acabam deixando de lado e se rebaixam por não compreender a utilização dessa grande força. Um estudo comprovou que o motivo pelo qual a maioria dos homens só passam a ser bem-sucedido só depois dos 40 anos. Pois antes disso eles tendem a desperdiçar energia dedicando excessivamente à expressão física do sexo. Assim, nunca aprende que o desejo sexual oferece outras possibilidades que são mais importantes que somente a expressão física. O desejo de expressão sexual é, sem dúvida, a emoção humana mais forte e, por isso, se esse desejo for bem aproveitado e transmutado em ação, em vez de mera expressão física, pode elevar a pessoa a um nível da genialidade. Os psicólogos conhecem bem o fato de que há uma relação muito próxima do desejo sexual e os anseios espirituais. Homens sexualizados são melhores vendedores, eles têm magnetismo sexual e isso não é nada mais, não é nada menos que energia sexual. As pessoas que são altamente sexualizadas dispõem de muitos magnetismos e, se for cultivada e compreendida, esse poder pode ser usado de maneira extremamente proveitosa nas relações humanas. E as pessoas que são sexualizadas possuem as seguintes características: bom aperto de mão, um bom tom de voz, um bom porte e postura corporal, ótimas ideias, boas vibrações de pensamentos e ótimos acessórios corporais. Agora, acrescente isso
ao fato que a maioria das pessoas são influenciadas ao receber um apelo de emoções. Daí então você vai entender a importância da energia sexual. Pessoas assim transmutam energia sexual pelo entusiasmo, consciente ou inconscientemente. A transmutação sexual exige uma força de vontade maior do que uma pessoa comum acredita ser necessária. A necessidade sexual é tão mal compreendida e difamada e desencaminhada pelos ignorantes que raramente são utilizadas por pessoas cultas. Quando a emoção do sexo se mistura com a emoção do amor, o resultado é a tranquilidade dos propósitos, que assumem uma postura mais equilibrada. Se o desejo do homem for unicamente de agradar uma mulher apenas com a emoção do sexo, ele também será capaz também de grandes realizações. O amor, o romance e o sexo são emoções capazes de elevar os homens às mais altas realizações. E quando combinada essas três emoções, ela pode levar a pessoa à genialidade. A mente é uma criatura de hábitos e ela é alimentada pelos seus pensamentos dominantes que recebem. O controle da mente vem com a perseverança e pelo hábito. Quando qualquer emoção negativa se apresenta na mente de uma pessoa, ela tem que ser transmutada numa emoção positiva ou construtiva, pela simples mudança de pensamento. Não tem um caminho diferente para a genialidade a não ser pelo esforço voluntário. O amor é espiritual, enquanto o sexo é biológico. O amor é a maior experiência da vida. Ele cria uma conexão com a inteligência infinita. As emoções do amor, do sexo e do romance são os lados de um eterno triângulo do gênio das realizações. Feliz do homem cuja mulher compreende a verdadeira relação entre as emoções do amor, do sexo e do romance. A mulher tem o poder de tornar o homem um sucesso ou levá-lo à falência. O fato é que nenhuma mulher exerce tanta influência em um homem quanto a mulher dele. Pois a maior força motriz de um homem é o desejo de agradar a sua mulher. E esse desejo insano que o homem tem de agradar a mulher pode levá-lo ao sucesso ou à falência. Nenhum homem é feliz ou completo sem ter a influência de uma mulher. E a mulher que compreender essa natureza do homem e alimentá-lo como ele precisa, não precisa temer a concorrência de outra mulher. Bom, meus amigos guerreiros da vida, como sempre no final dos nossos vídeos, eu peço para que você curta e compartilhe com seus amigos, parentes e grupos de contato. Me ajude a ajudar a mais pessoas com essas ideias e ensinamentos. Um forte abraço, fique com Deus e nos vemos em breve.